E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, gente, tudo bem com você? Antes de tudo, eu peço desculpas pelo fato de termos estado ausente por algumas semanas desse nosso programa Evangelho e Cidadania via YouTube. Uma série de compromissos foi acumulando e eu acabei não tendo oportunidade de editar o nosso programa. Nos rádios, a programação foi normal, mas não me foi possível fazer os passos próprios aqui do YouTube. Eu espero contar com a compreensão de cada um de vocês. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Já não foi vítima de algum golpe? Por exemplo, golpe de picaretas, golpe de bandidos, golpe de aproveitadores, golpe de vendedores na porta de sua casa? Mas não é desse golpe que eu estou falando. Estou me referindo ao golpe civil-militar. Pois hoje nós vamos continuar conversando a respeito do golpe civil-militar e de algumas possíveis lições que podemos e devemos tirar. Pois a gente deve sempre aprender da história, aprender com os fatos da vida. Precisamos, é verdade, saber fazer leituras desses fatos. Precisamos ter clareza de critérios e luzes para interpretar esses fatos. No ditado do povo, a experiência sofrida é palavra de Deus na história da gente falando da vida. No ditado do povo, a experiência sofrida é palavra de Deus na história da gente falando da vida. Nos últimos dias, nós temos vivido um momento bastante importante de nossa história. Estou me referindo às manifestações diversas em relação aos 50 anos do golpe civil-militar. Muitas reuniões, manifestações de rua, debates, seminários, artigos, entrevistas, filmes, fotografias, enfim, montão e montão de iniciativas, tanto na linha governamental quanto na linha da sociedade civil. Isso tudo em relação à memória dos 50 anos da ditadura militar, 50 anos do golpe civil-militar, 21 anos de ditadura militar e 29 anos de processo de construção do Estado democrático. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Esse nosso programa hoje, ele quer contribuir de maneira assim bem objetiva para ajudar na conscientização de a gente fazer uma leitura histórica dos fatos, até para lembrar, para não repetir. Ou seja, para a gente cada vez mais ficar a pessoa esperta. O que significou o tanto de violação dos direitos humanos cometido por um grupo de militares subsidiado por grupo de entidades, pessoas, empresários civis. Alguns destaques, entre tantas outras manifestações, eu gostaria de estar dando nesse nosso programa. Por exemplo, dia 1º de abril, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, começou durante a sessão ordinária, durante um conjunto de falas, começou um certo tumulto. Também pudera, de um lado, um grupo de manifestantes com um cartaz assim escrito: a voz que louva a ditadura calou a voz da cidadania. Por outro lado, existiam alguns deputados, alguns legisladores
defendendo a ditadura militar, defendendo o golpe civil-militar. Já na USP, na Universidade de São Paulo, no mesmo dia, em um curso de Direito, houve um professor fazendo apologia sobre o golpe civil-militar. Vejam bem, hein? Num curso de Direito. Esse professor teria dito que tortura é uma forma de lutar, foi e continua sendo uma forma de lutar pela democracia. Meu Deus do céu, hein? No parlamento e na academia, essas duas aberrações. Adélia Bezerra, a poetisa Adélia Bezerra, nos ensina que fazer memória não é mergulhar no passado, desempoeirá-lo e trazê-lo à tona, mas é buscar nesse passado experiência, motivação e elan para uma ação aqui e agora. É nesse sentido, querida, querido, que eu lhes convido a acolher com os ouvidos do coração a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus hoje, de um modo muito especial e carinhoso, nós vamos acolher do livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 24, e do Evangelho da Comunidade Joanina, do capítulo 14, versículo 26. Repito, um da Antiga Aliança, que é do livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 24, e o outro trechinho que é do Evangelho segundo a Comunidade de João, do capítulo 14, versículo 26. Vem chegando no meio do povo, a palavra de Deus vem chegando no meio do povo, e nós vamos ouvir a palavra que é luz e que vem nos unir, e nós vamos ouvir a palavra que é luz e que vem nos unir. Deus ouviu as queixas deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. O advogado, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Vem chegando no meio do povo, a palavra de Deus vem chegando no meio do povo, e nós vamos ouvir a palavra que é luz e que vem nos unir, e nós vamos ouvir a palavra que é luz e que vem nos unir. Minha irmã, meu irmão, na tradição bíblica, a palavra memória, lembrança, é usada não só como uma recordação do passado, ela é um lembrar-se eficiente, é um acontecimento atuante e criativo. Pelo fato de Deus recordar-se de suas criaturas, surgem situações novas, principalmente em favor das pessoas recordadas. É nesse sentido que eu lembro que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através de seu Conselho Episcopal de Pastoral, no último dia 1º, ela emitiu uma nota sobre os 50 anos do golpe civil-militar. A nota chama-se Por Tempos Novos, com Liberdade e Democracia. Nessa nota, a CNBB relembra os 21 anos que fizeram do Brasil o país, diz a nota, da dor e da lágrima. E reafirma essa nota o compromisso da Igreja com a defesa de uma democracia, porém uma democracia participativa, com justiça social para todas e todos.
Gente, cá entre nós eu quero lembrar, e vale a pena também lembrar, duas verdades. Se de um lado é verdade que setores da igreja apoiaram o golpe civil-militar, por outro lado, também é verdade que a igreja não se omitiu diante da repressão imediatamente ter constatado métodos de tortura e demais violações de direitos humanos. A igreja constatou, e a partir daí não se omitiu, o cerceamento da liberdade de expressão, a censura à imprensa, a cassação de políticos, a instalação do medo e terror, enfim, tantas ondas de violências cometidas contra civis, contra pessoas do Brasil afora. No ditado do povo, a experiência sofrida é palavra de Deus na história da gente falando da vida. No ditado do povo, a experiência sofrida é palavra de Deus na história da gente falando da vida. Aproveito para repassar uma informação, aliás, acho que é mais do que uma informação, é uma esperança. Vejam bem, as Forças Armadas, recentemente agora, essa semana, acolheram o pedido da Comissão Nacional da Verdade e vão investigar pela primeira vez a prática de torturas em instalações militares, condutas administrativas que nunca admitiram suas responsabilidades, agora estão aceitando avaliar, analisar, investigar o período de 64 a 85, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte e no Recife, e devem depois ter uma prestação de contas, um relatório para a Comissão Nacional da Verdade. Oxalá Deus ajude que isso possa ajudar o Brasil a história do Brasil a ser passada limpo, não é? Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Os fatos da história nos ensinam que a guerrilha do Araguaia é uma das resistências, assim como as ligas camponesas no sentido geral. São resistências do campo. O movimento estudantil na cidade, as ligas camponesas no campo, são dois exemplos de situações de resistência. O povo é oprimido, o povo é judiado, o povo é chicoteado, o povo reage. Aprender do passado para que ele não se repita, nem no presente e nem no futuro. Um outro assunto que a gente poderia estar puxando, mas não dá tempo de aprofundar, são as escolas militares, hein? As escolas militares, aliás, até ultimamente têm aumentado nos estados por aí, as escolas militares. Elas preparam para o exercício da cidadania ativa? Será que preparam mesmo? Elas preparam para a democracia participativa? Elas preparam para o respeito e a promoção dos direitos humanos? Eu penso que é de se preocupar bastante alguns convênios, como é o caso do Estado de Goiás, que mantém recentemente um convênio da Secretaria de Segurança Pública com a Secretaria Estadual da Educação,
para interferir militarmente no processo educativo. Vamos abrir o olho, gente, abrir o olho para que o passado, esse passado, não se repita. Afinal, quem são os atores principais? Atores civis, atores militares, quem são eles? E por falar em atores, vocês, não sei se é do conhecimento de vocês, que existe um conjunto de movimentos em nível nacional que estão lançando e mantendo, empunhando campanhas para trocar os nomes de lugares públicos, lugares que levam nomes e homenagens a militares ou pessoas que defenderam o golpe civil-militar. Por exemplo, o caso da ponte Rio-Niterói. Leva a homenagem do presidente da República na época, o militar Costa e Silva. E tem um projeto de lei para que mude, projeto de lei no Senado, para que mude o nome da ponte para o nome do desaparecido político Rubens Paiva. É claro que não é apenas a mudança de nome. Por trás da proposta do projeto de mudança de nome, tem toda uma discussão inclusive de valores, que nós devemos hoje aprofundar. Por exemplo, as escolas. Tem escolas municipais, escolas estaduais, escolas públicas que levam nome, ou ruas, que levam nome de pessoas que defenderam, que participaram, que projetaram o golpe civil-militar. Como é o caso, por exemplo, da Avenida Castelo Branco. Quantas e quantas cidades que têm o nome de Avenida Castelo Branco? Será que nós não poderíamos trabalhar, lutar para que houvesse projetos de lei para mudar o nome desse militar Castelo Branco para nome de outras pessoas que contribuíram para o processo de democracia participativa? Existe uma campanha lançada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, e essa campanha está no site www.ditaduranunca.cnte.org.br, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, lançando a campanha para se trocar os nomes dos logradouros públicos que levam o nome de ditadores militares. O meu amigo, cantor e compositor goiano Itamarzinho, ele que é membro junto comigo do Comitê Goiano Memória e Verdade, ele canta. Acolhamos agora uma música que nos encanta. Xambioá, mata virgem escura foi lá, que no meio do mato um amigo de infância tentou começar. Foi por lá onde o povo sofreu pra contar como um jovem sozinho valia por 30 em qualquer lugar. E Araguaia, rio manso pra se navegar, quando o braço da gente abraça a nascente um novo raiar. E Marabá, Altamira, Estreito, olhem lá, ainda brilha até hoje a vida do povo que morreu por lá. Ei, meu irmão, você fez renascer o sertão, e o maior contingente não viu o tamanho do seu coração. Pedra não para o caminho,
Fogo não queima ao luar. Eu já não canto sozinho, canto em Xambioá. Pedra não para o caminho, fogo não queima ao luar. Eu já não canto sozinho, canto em Xambioá. As Forças Armadas devem pedir desculpas e perdão à sociedade brasileira, mas é bom lembrar que não somente as Forças Armadas. As organizações Globo, por exemplo, devem pedir desculpas à sociedade brasileira. A Folha de São Paulo, a família Farias, o Estadão, o Estado de São Paulo, a família Mesquita, alguns setores de artistas, setores de intelectuais, setores de profissionais, empresários, empresariado como tal, isso tudo são segmentos sociais que deveriam, e parte inclusive da Igreja Católica, deveria pedir desculpas à nação brasileira pelo mal que cometeram defendendo esse golpe civil-militar. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. A história é dinâmica, mas as coisas más, as violações de direitos humanos e tantos outros valores negativos da história, produzidos, aliás, pela própria história, não podem repetir, não devem repetir. E sabe, a melhor maneira de evitar com que isso se repita é a gente apoderar-se do conhecimento daquilo que foi o passado para iluminar o presente, para não repetir isso no futuro. A gente sabe em muitos lugares, repetidas ondas de violência, muitos massacres. Agora mesmo acabou ao menos de serem condenados 70 e poucos policiais militares que atuaram no massacre do Carandiru, onde 111 presos foram assassinados. A violência continua e o pior de tudo, muitas vezes, dentro de nós, a mentalidade, a cultura militar existe. É duro dizer isso, mas é verdade. Muitos de nós agimos com valores, com formação, com cultura militar, militarizada, militarista. Precisamos investir na construção dos valores para a retomada do processo de redemocratização do Brasil. É para isso que o nosso programa Evangelho e Cidadania quer estar contribuindo, razão, aliás, desse nosso programa de hoje. Gente, vamos ficando por aqui, abraços e beijos, e até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. Fique com Deus, gente. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu
Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito